encheu sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou de gratidão. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus eterno na estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. Boa noite, pessoal. Estamos dando início à nossa live ao vivo nessa noite, nossa sala de bate-papo. Quero convidar você a nos unirmos nessa noite e começarmos a discutir alguns assuntos relacionados aos nossos problemas atuais. Então, que você nessa noite possa estar sendo canal de Deus para aqueles que se aproximam dessa live. Deus abençoe. Vamos esperar chegar mais gente para nós começarmos nossa sala de bate-papo nessa noite. Manda um abraço para o Eduardo. O Eduardo já chegou. Enquanto isso, vamos ouvir aqui a canção, meus irmãos. Até nós temos um grupo legal nessa noite. Pessoal, boa noite aos irmãos que estão chegando. Essa sala de bate-papo vai precisar da ajuda de vocês. Eu preciso saber se o áudio está bom. Se o áudio estiver bom, já vai me ajudando aí. E nós vamos falar nessa noite sobre essa enfermidade, o coronavírus. Mas vamos fazer de uma forma que possamos englobar esse problema com a graça de Deus, com o Evangelho, com a religião. Daqui a pouco vamos começar, vamos esperar chegar mais gente. Enquanto isso, vamos adorando ao Senhor em nome de Jesus. Vamos ouvir mais música aqui em nome de Jesus. Vou dar uma boa noite para a Lucinéia. Boa noite, Lucinéia. Que prazer, viu, minha irmã? A Keila está sempre com a gente. Deus abençoe. Obrigado por nos ajudar nessa noite, nessa discussão tão importante. Que Deus ajude a nós chegarmos a um senso comum. Em nome de Jesus.
Olha, nós estamos com a Bruna também chegando, nós estamos com a Heloísa. Oi, Heloísa! Que prazer, minha irmã. Saber que a irmã está sempre acompanhando os trabalhos. A irmã está sempre junto da gente, né? A Kelly. Kelly não falta, né, Kelly? Só te perguntar uma coisa, Kelly. Que cor está o seu pé nesse momento? Me responda, que cor está o seu pé nesse momento? Ô, Kelly, seu pé tá branco então, Kelly? Parabéns! Ai, isso significa que você está andando com os pés calçados, né? Deus abençoe, minha irmã. Daqui a pouco nós vamos dar início. Espera chegar mais gente, em nome de Jesus. Se tudo der certo, meus irmãos, nós vamos ter a participação do pastor Laudimiro Barros. Ele é um pastor de Tocantins, pastor presbiteriano de Tocantins. Eu estou esperando ele aparecer aqui, manifestar. Quiser tudo certo, nós vamos ter a participação do pastor Laudimiro Barros, lá do Tocantins. Fala, Estevão. Não esqueci de você não, meu querido irmão. O homem da técnica. Estevão, Clube Brava. Legal, hein, Estevão? Deus abençoe, meu irmão. Estamos aqui também, meu irmão, com o presbítero Emerson, do Vale do Jatobá. Que honra, meu querido. Deus abençoe, viu? Obrigado por nos ajudar nessa noite. Teve quase o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Glória de Deus, Pai. Essa noite, meus irmãos, nós vamos discutir, conversarmos uns com os outros aqui sobre o coronavírus, sobre essa enfermidade. Mas vamos agregar, junto a esse assunto, a religião. Vamos agregar junto a esse assunto a graça de Deus.
Então, peço aos irmãos que nos ajudem, coopere conosco nesse momento tão sublime de nós nos juntarmos aqui nessa noite para adorar o Senhor. Uma boa noite para a Vanessa. Ô, Vanessa, boa noite, viu? Que bom saber que você está aí. Está quase casada, hein? Fabiana, boa noite, Fabiana. Meus queridos, uma boa noite para todos os irmãos que estão aqui nessa noite, que se dispuseram a nos ajudar nessa sala de bate-papo. Vamos discutir alguns assuntos aqui em cima desse problema que está afetando o mundo todo, chamado coronavírus. Eu vou fazer umas perguntas e eu gostaria que os irmãos participassem. Se você quiser participar em vídeo duplo aqui, né? Se você quiser participar também ao vivo aqui, você me pede permissão que eu ativo aqui o vídeo duplo também para você participar. Mas nós estamos vivendo um tempo muito complicado, meus irmãos, por conta dessa enfermidade, em que essa enfermidade tem causado no meio secular pânico e incerteza, e no meio cristão muitas especulações. Alguns irmãos, alguns cristãos e pastores, teólogos, têm retirado desse problema que nós estamos vivendo algumas conclusões, alguns têm afirmado coisas que, segundo eles, têm base bíblica. Então, eu gostaria de conversar com os irmãos essa noite sobre esse assunto tão polêmico, né, que tem realmente trago alguns questionamentos para os nossos dias. Eu estou aqui com algumas perguntas e estou também com algumas resoluções e respostas de alguns pastores e também trago alguns fatos que estão relacionados a questões do coronavírus no mundo. Então, eu gostaria de começar conversando com os irmãos, fazendo algumas perguntas. A primeira pergunta que eu faço para os irmãos é a seguinte: o coronavírus é o julgamento de Deus? Diante dessa epidemia, desse caos que essa epidemia tem causado, nós podemos concluir que o coronavírus, ele é um julgamento de Deus? Eu gostaria de ver a sua resposta aqui, vou ler ela aqui. Se você colocar a sua resposta no vídeo aqui, eu vou ler a sua resposta e vou trazer também um comentário de um pastor que ele está falando sobre isso, sobre se o coronavírus é um julgamento de Deus. E por que ele está fazendo isso? Por que ele está falando isso? Porque há muitos pastores afirmando que o coronavírus seja parte do julgamento de Deus sobre a humanidade. E Deus está pesando a mão sobre a humanidade nesses últimos dias. Eu queria saber de você. Deus está pesando a mão? É o julgamento de Deus? Quem vai trazer a resposta aí primeiro? Quem será o nosso primeiro irmão que vai nos ajudar nessa noite? O que é que você acha, meu irmão? Coronavírus é o julgamento de Deus? Se quiser entrar ao vivo aqui também, é só você pedir a solicitação. E nós colocamos você para participar em dupla aqui. É só você pedir. Vamos lá? Quem vai ser o primeiro? O coronavírus é o julgamento de Deus? O Senhor está pesando a mão na humanidade, aplicando como julgamento o coronavírus? Vamos lá, irmãos?
Ok? Cadê as respostas? Coronavírus é o julgamento de Deus, meus irmãos? O que é que os irmãos acham? Olha aqui, a Keila está colocando que ela acha que Deus nos chama para refletir sobre nossa relação com Ele. Mas ela não sabe dizer certamente se é um julgamento de Deus. O Eduardo está colocando aqui, Jesus Cristo já nos advertiu que isso iria acontecer, né? A Kelly coloca assim, Jesus nos advertiu, né, que ia acontecer também, a mesma resposta do Eduardo. A Keila, mais uma vez, coloca assim, acredito que seja um dos sinais da sua vinda. Né? Também ela coloca assim, seria o princípio das dores, né? Então, meus irmãos, né, o que será que está por trás do coronavírus? É um julgamento de Deus, né? Quero mandar agora um abraço, né, para o pastor Laudemiro Barros, pastor do Tocantins, que está conosco agora. Acabou de entrar aqui o pastor Laudemiro lá do Tocantins. Também entrou uma irmã aqui. Desculpe a irmã, mas eu não estou sabendo pronunciar o nome da irmã. Mas nós estamos discutindo, minha irmã, os irmãos que estão chegando agora. Coronavírus é o julgamento de Deus? O que é que nós podemos afirmar sobre o coronavírus? Então, lendo o trecho aqui de uma matéria que fala sobre isso, olha o que está dizendo aqui, meus irmãos. O Dr. Timothy Keller, eu não sei quantos irmãos conhecem o pastor Timothy Keller, ele é pastor da igreja presbiteriana lá em Manhattan, tem um trabalho espetacular de pequenos grupos, de crescimento de igreja, plantação de igreja ali nos Estados Unidos. E o Dr. Timothy Keller, ele diz que o coronavírus pode ser sim ou não o julgamento de Deus. Ele acha que pode ser ou não o julgamento de Deus. Ele diz que depois que o homem saiu do Jardim do Éden, depois que o homem foi afastado do Jardim do Éden por conta do pecado, então coisas ruins entraram no mundo, como doenças, morte, destruição, assassinato. Então ele diz que uma lista de coisas relacionadas ao pecado se introduziram no mundo. Então, diante dessas calamidades produzidas pelo pecado, Timothy Keller diz que Deus é soberano e que ele está sob o controle. Mas não quer dizer que a enfermidade, os problemas, as catástrofes seja tão somente o juízo de Deus. Ele diz o seguinte, que Deus não usa a morte somente como punição, mas Deus usa a morte, catástrofe, os problemas, as questões relacionadas aos traumas humanos, como uma forma do homem voltar sua atenção para Deus. Então, Deus, quando Ele quer que o homem se aquiete, né, reflita sobre sua vida, Deus permite, né, Deus deixa que situações difíceis, que Ele mesmo programou, que Ele mesmo determinou, cheguem em algum contexto humano, em alguma área na vida humana, para que o homem, ele se volte para Deus. Então, o Dr. Timothy Keller está dizendo assim, o problema com o coronavírus não está ligado somente a que Deus está aplicando sua justiça na humanidade, mas está ligado que Deus está chamando a atenção do homem para si. Né? O que os irmãos acham? O que os irmãos têm a dizer sobre isso? Realmente Deus está chamando sua atenção para si? Né? O que nós podemos dizer sobre isso? Né? Quero a participação dos irmãos.
Vamos participar, meus irmãos. Vamos lá? Os irmãos podem estar participando, ajudando nessa sala de bate-papo. Ok? Que mais, meus irmãos? Alguns disseram aqui que é o princípio das dores, né? A Nath está dizendo, eu concordo. Minha sobrinha. Ainda bem que você concorda comigo. Muito obrigado. Isso é uma palavra que é do Timothy Keller, não é minha, não. Eu estou lendo aqui um artigo, né? Que foi escrito pelo Dr. Timothy Keller. Né? O que é que nós podemos dizer, meus irmãos? Podemos afirmar. Ele ainda diz assim, meus irmãos. Dr. Timothy Keller diz assim: a questão não é apenas o julgamento de Deus, mas antes a pergunta é: para quem eu estou olhando quando as coisas ruins acontecem? A síntese do Dr. Timothy Keller em relação ao problema do coronavírus é que ele quer dizer que Deus, né, decreta que essas coisas aconteçam para que, no final, nós possamos mostrar para quem nós olhamos diante das situações difíceis. O Eduardo aqui está dizendo assim, é mais uma maneira de Deus mostrar para nós que o mundo está cheio de adversidades, mas devemos achegar a Ele para superar todas as dificuldades. Então, o coronavírus é o julgamento de Deus? O Emerson está dizendo assim, acredito que, como Jesus disse, é o início das dores, mas não devemos negar que pode vir a ser consequência do pecado. Exatamente, Emerson. Exatamente. Consequência do pecado, como diz aqui o Dr. Timothy Keller. Né? Ele acredita, ele diz assim, que o coronavírus é uma situação, como outras situações, que Deus coloca no mundo para que o homem reflita sobre quem ele é realmente, como está a sua vida realmente, né? A Denilson está dizendo, Deus está mostrando a fragilidade do homem, realmente, Denilson. Deus está mostrando a fragilidade do homem, né? O Estevão está dizendo, eu acho que as pessoas estão esquecendo de Deus e vivendo somente para o mundo e não para Deus. Exatamente, né? Nós podemos ver isso mesmo, né? Nós podemos ver que o homem nesses últimos dias tem abandonado a Deus e tem voltado somente para si, né? Voltado para o seu umbigo, né? Então, em meio a essa situação, Deus, como já decretou que certas situações difíceis aconteceriam, deixa a situação acontecer para o homem se voltar para ele, né? Então, qual a conclusão que nós chegamos, meus irmãos? O coronavírus é um julgamento de Deus? Acompanhando o raciocínio do Dr. Timothy Keller, é ou não? É e não, né? Pode ser um julgamento de Deus para atrair o homem, para dar atenção, né, a Deus, e não, porque não é totalmente o julgamento de Deus, não está sendo exclusivamente usado como julgamento de Deus, porque o Dr. Timothy Keller acredita que situações muito mais difíceis vão vir ainda. Situações piores que o coronavírus virá na caminhada humana, né? A Kelly, ela diz assim, todo poder vem de Deus. E isso vem acontecendo para nós lembrarmos disso. Perfeito. Perfeito, né? Então, temos aqui, meus irmãos, diante das situações e alarmantes que nós estamos vivendo, situações alarmantes, o coronavírus, ele é vamos dizer assim, uma determinação de Deus para que o homem se lembre de Deus, para que o homem se volte para Deus. Ok? Tem uma segunda pergunta aqui interessante. Olha só. A igreja pode encontrar a graça de Deus em meio ao medo do coronavírus? A igreja pode encontrar a graça de Deus em meio ao medo do coronavírus? Né? Ainda respondendo a pergunta anterior, o Eduardo diz assim,
vemos também que muitas pessoas nesses últimos dias só pensam em si e na Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. É a profecia de Jesus Cristo. Realmente, o amor tem se esfriado, as pessoas têm abandonado a fé. Muitos crentes têm deixado de caminhar com o Senhor. Os Estados Unidos, por exemplo, é um reflexo disso. Muitas pessoas ali nos Estados Unidos têm se apegado ao ateísmo. Né? Veja a situação da Europa, onde lá a maioria dos bares hoje antigamente eles eram igrejas, né? Que são bares hoje na Inglaterra, antigamente eram igrejas anglicanas, né? E esse é resultado do esfriamento, né? Do esfriamento da fé das pessoas. Agora, a segunda pergunta é: a igreja pode encontrar a graça de Deus em meio ao medo do coronavírus? Gostaria que você nos ajudasse respondendo também. Vamos lá, meus irmãos? Pastor Laudimiro vai entrar com a gente participando também, lá do Tocantins. Vamos esperar só o pastor Laudimiro confirmar o convite. Pastor Laudimiro. Opa, meus irmãos, nós estamos com o pastor Laudimiro agora. O pastor, boa noite, pastor. Boa noite, tudo bem? Meus irmãos, esse é o pastor Laudimiro, isso é lá da terrinha, eu chamo de meu irmão, isso é um pastorzaço da IPB, viu, meus irmãos? Um dos grandes homens de Deus da IPB do Brasil, e aceitou humildemente nos ajudar nessa live, nessa noite. Pastor, você ouviu a primeira pergunta? De que o coronavírus seria o julgamento de Deus? O que é que o senhor acha? Eu entendo o seguinte, que desde que o homem caiu, desde a queda do homem, Deus tem derramado a maldição sobre a humanidade. Então, em primeiro lugar, tudo que acontece de ruim é fruto do pecado, acontece esses malefícios, doenças, enfermidades, é comum ao mundo caído. Então vai se aumentar mais ainda. Agora, lógico que tem momentos que Deus intensifica isso como um castigo, mas quando nós estamos vivendo a história, vivendo aquele momento, fica difícil você se discernir, saber o que de fato vai ser um castigo de Deus ou não. O certo é que, no meu entendimento, é que Deus está fazendo duas coisas no meio de tudo isso. Primeiro, está levando com que as nações fiquem abaladas diante de toda a situação, que haja um reconhecimento que os seus pés são os pés de barro, não são pés que dão sustentação. Então, Deus está humilhando nações que... Até eu falei para a igreja, Deus está fazendo de tal forma com as nações que elas que são poderosas de conhecimento, poderosas em termos bélicos, simplesmente todas as armas deles estão no pó. Estão num desespero completo. Isso é bom para que possa entender que no mundo hoje tão materialista, no mundo hoje tão voltado pelo antropomorfismo, para o meio do homem, que o homem é o principal, que o homem vamos dizer o seguinte, tudo tem que girar em torno do homem, está sendo um tapa na cara. Deus está fazendo isso com o vírus, que em termos de letalidade ele não é tão forte como H1N1, como outras enfermidades também que nós temos aqui no país, e também no mundo afora, mas que com isso está humilhando as nações. Para que as nações não possam parar para pensar. Segunda coisa que eu vejo é que a igreja também está sendo purificada. A igreja está sendo também levada ao quebrantamento, levada a orar mais. Sim. As agendas, eu escrevi para os pastores aqui da nossa região, dizendo o seguinte, que nossas agendas foram completamente por água abaixo. Todos os nossos planejamentos foram todos por água abaixo. Tudo nós tivemos que reinventar para tentar... Tivemos primeiro que recolher o rebanho. Isso é solicitar que os irmãos fiquem em casa. E depois nós procuramos maneiras de alimentar o rebanho, de poder trazer a palavra de Deus para cada membro da igreja, alcançar cada membro da igreja.
para que eles possam ser consolados pela Escritura Sagrada. A bênção nossa, que nós como pastores e como igreja, é que nós temos uma âncora muito forte, que é as Escrituras Sagradas. Nós vamos sentir falta da comunhão com os irmãos, vamos sentir falta das atividades da igreja, mas nesse momento é o que a gente tem que parar para pensar também, aquilo que Deus já deu para nós, o que nós temos conservado. Paulo diz isso para Timóteo: conserva aquilo que tens. Conserva aquilo que você... Ele escreve também, lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17, ele fala sobre esse assunto para a igreja de Filadélfia: conserva o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. Então, o que é que nós temos? O que é que nós temos agora de conhecimento da Escritura Sagrada? Está sendo muito bom, porque Deus está fazendo, primeiro, que a igreja se volte mais, se dobre mais o joelho, ore mais. Segundo, que a igreja leia mais a Escritura Sagrada, busque resposta na Escritura Sagrada. Terceiro, que a igreja também sinta falta um dos outros. Que nós possamos sentir falta um dos outros, sentir falta da comunhão uns com os outros. E quarto lugar, então, outra coisa que eu vejo também aí, é que Deus está trabalhando a família da igreja. Teve um irmão ontem que entrou no WhatsApp comigo, para conversar comigo. Ele disse: pastor, mas isso não está sendo... A igreja não está sendo covarde. A igreja não está sendo covarde de fechar as portas, de fugir, não está pregando na rua, não está falando, convidando o povo ao arrependimento. Eu disse: não. Nesse primeiro momento, Deus está dando uma oportunidade para a igreja, para que nós possamos ter lares mais ajustados, termos uma vida de comunhão mais aprofundada, revermos a nossa vida de intimidade com o Senhor. É uma purificação também para a igreja. No segundo momento, a igreja vai sair dessa situação e vai poder, então, enfrentar o mundo com autoridade e com poder, com ousadia e com poder, porque buscou conserto dentro de casa. Agora imagine, tantas famílias que estão destroçadas dentro das nossas próprias igrejas, lares com problemas seríssimos, escondendo, assim, alguns protegendo com uma fina capa de película e em qualquer momento pode romper. Isso simplesmente fez com que ou vocês consertam, ou vocês vão ter que com a família, ou consertar os relacionamentos, porque não tem jeito, vai ter que sentar, vai ter que conversar, vai ter que corrigir. Isso na presença do Senhor. O culto doméstico que estava sendo desprezado, quantas vezes, talvez você e eu, quantas vezes falei para a igreja: irmãos, vamos restaurar o culto doméstico, e os irmãos simplesmente nem sequer davam atenção para isso. Quantas vezes nós clamávamos para a igreja ler a Escritura Sagrada para orar mais, e simplesmente as pessoas não faziam isso, ignoravam o alerta pastoral. E o que aconteceu, que Deus fez com que uma situação levasse a fazer todo esse tipo de conserto. Leitura da palavra, oração, unidade familiar. Está purificando a igreja. Aí nós vimos uma etapa terrível nos desigrejados. Sim, verdade. Está muito bom, está maravilhoso agora. Está vendo? A gente pode viver sem igreja. Muito pelo contrário. Aquele que de fato é a igreja do Senhor Jesus está sentindo uma falta muito grande da comunhão dos santos. Como está fazendo falta para nós. Aqueles que de fato... É servo do Senhor, que tem prazer de estar na comunhão com os irmãos, a gente sente uma falta tremenda, a gente chora por isso. Eu posso dizer para você, mais de 30 anos de caminhada na carreira cristã, esse tem sido um momento que mais tenho orado, que mais me quebrantado dentro da presença do Senhor. Eu nunca orei tanto na minha vida como orei nesse período. Já passei por muitas crises pessoais, problemas de saúde, de família e tudo mais, mas quando a gente vê toda uma comoção geral, mundial, meu irmão, não tem como a gente não se quebrantar e buscar a presença do Senhor. Desculpa ter tomado tanto tempo aí, essa é a nossa opinião. Não, mas aí continua com a gente aí, pastor. Deixa eu só ler a resposta. Deixa eu só ler a resposta do Emerson. O Emerson, falando sobre a pergunta 2, a pergunta 2 é o seguinte: a igreja pode encontrar a graça de Deus em meio ao medo do coronavírus? Aí o Emerson colocou assim: aí depende. Se nos portarmos como o povo que saiu do Egito, murmurando e rastejando, aí não. Mas se alimentarmos nossa fé e crescermos espiritualmente, então aí sim, a graça de Deus está sendo aplicada em nós. O Adenilson disse o seguinte: a igreja encontra a graça de Deus em qualquer situação, né? Então nós temos duas respostas aqui. Nós temos a resposta do Emerson e do Adenilson. E o senhor, pastor, o que o senhor acha? A igreja pode encontrar a graça de Deus em meio ao medo do coronavírus? Deve.
Se você quiser entender, deixa eu só ler uma notícia aqui para você entender. É o seguinte, uma igreja da China chamada Roots and Foot Christian Church. Essa igreja, ela era situada exatamente no centro onde começou o coronavírus, em Wuhan, China. Ali onde começou o coronavírus, tinha uma igreja. Essa igreja chama Roots and Foot Christian Church. O que aconteceu? As pessoas ali começaram a ter o surto da epidemia. Aí o que o pastor fez? O pastor decidiu cuidar dos irmãos. Cuidar de não levar para o hospital, correr com o irmão para cá, correr com o irmão para lá, porque ele estava exatamente no epicentro. O que aconteceu? O pastor começou a cuidar, a visitar, e muitos dos irmãos que estavam na igreja, que tiveram coronavírus, pastor Vladimir, irmãos da live, irmãos, muitos dos irmãos que estavam com coronavírus dessa igreja, Roots and the Foots, foram curados. Foram curados, não morreram. Eles foram os primeiros a pegar o coronavírus, mas o pastor, auxiliado pelo Senhor, decidiu cuidar da igreja, não deixar a igreja abandonada, e ele começou a cuidar dos irmãos, levar para o hospital, cuidar dos irmãos, e os irmãos, muitos desses irmãos estão curados. Então, a partir daí, ele começou a fazer transmissão dos seus cultos online, né? Ele também está fazendo culto lá igual a gente, mas no começo, muitos irmãos ali pegaram o coronavírus. O que aconteceu? Deus guardou muitos irmãos de morrerem de coronavírus. Crentes da igreja Roots and the Foots sobreviveram. Meio a isso, pastor, apesar de tudo, nós vemos que Deus tem guardado o seu povo. Então, pastor Vladimir, irmãos da live, nós podemos encontrar a graça de Deus em meio ao medo do coronavírus, ou seja, Deus guarda o seu povo, Deus pode guardar os seus servos de ser contaminados ou até de sobreviverem, ou Deus pode aplicar ainda, trabalhar com milagres no meio dessa situação. Os irmãos estejam respondendo aí. O que os irmãos acham? O Emerson já respondeu. O Adenilson respondeu. O que os irmãos acham? Deus pode aplicar sua graça em meio a esse coronavírus? O que você acha, pastor Vladimir? Com certeza, com certeza. Deus, a igreja, não como a pergunta está sendo feita, pode encontrar graça em meio a essas situações, não só ela deve encontrar a graça. Ela deve viver, mostrar de fato que nós confiamos num Deus gracioso e que Deus nos resgatou desse mundo tenebroso e que nós também possamos, como igreja, demonstrar que nós vivemos debaixo da graça. Nós temos um Deus que nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, um fato bastante interessante, que tem uma palavrinha aí na pergunta, que é para no meio do medo do coronavírus. A igreja, ela deve ter cuidado, mas ela não deve ter medo. Ela deve ter segurança no Senhor. O Salmo 139 diz que todos os nossos dias são contados. Deus, antes de nós nascermos, eu sabia que isso ia acontecer. Que eu e você íamos passar por isso. Que nós íamos passar por essa dificuldade. Então, não há motivo para ter medo. No dia que Deus quiser nos levar, se for pelo coronavírus, ou até para a igreja, até engasgado com água, você morre. Então, não tem jeito. Então, Deus, você tem que... É o momento que aqui é a purificação da fé. Ou você tem fé, e onde tem fé, não tem medo. Onde há medo, a fé se esvanece, a fé enfraquece. Então não é hora para você ter medo, é hora para você ter fé. Você fortalece, então, o seu relacionamento com Deus, você consegue enfrentar todas as suas dificuldades sabendo que é um problema. Sabendo que é uma dificuldade, mas você vai enfrentar confiado no Deus Todo-Poderoso. Essa é a âncora da nossa vida. Por isso que a gente acha graça no meio dessa situação. Agora, tendo medo, aí já provou que a graça está abalada. Se ele tem medo no meio dessa situação, prova que a graça dele é a graça que ele não entendeu o que é a graça. Exatamente. Olha, o Daniel Tigrão, o meu cunhado, está dizendo assim: acredito piamente que sim,
Deus certamente irá se manifestar nesse momento de dificuldade. Está vendo? Uma palavra de conforto e segurança no Senhor, né, pastor Laudimiro? Eles acreditam piamente que sim, Deus certamente irá se manifestar nesse momento de dificuldade. O Luiz Henrique, o Henrique Assênio, nosso grande amigo Henrique, diz assim: Deus não abandona seus filhos. Então nós podemos confiar, né, que nesse tempo difícil, o nosso Deus aplica a sua graça no meio do seu povo, não é, pastor? É verdade, é verdade. O povo do Senhor vai ser nutrido. Mesmo que a gente venha morrer e vamos morrer, não importa de qual maneira que for, se for agora ou depois, a gente é nutrido pelo Senhor, pela graça do Senhor na nossa vida, por favor, e merecido sobre nós. Mas aqui tem uma irmã aqui chamada Souza Barros que está dizendo assim: que bênção essa palavra do reverendo Laudimiro. O senhor conhece? Deve ser, minha esposa e minha menina estão aqui também na live aqui também. Coisa boa. A gente tem uma torcida aí, então, né? Manaã Souza Barros e Laiane Manaim Souza Barros. Minha esposa. Que legal. Eu vou entrar também na live dele aqui, vou acompanhar aqui. Tá bom. Tá vendo? Agora tem a terceira pergunta. Tem uma terceira pergunta, pessoal. Pessoal que está na live aí, pastor Laudimiro. Terceira pergunta é o seguinte: o coronavírus distanciou ou aproximou mais as pessoas? O coronavírus distanciou ou aproximou mais as pessoas? O que é que os irmãos acham? Né? Respondendo à segunda pergunta, Deus pode derramar sua graça em meio a essa dificuldade do coronavírus? Para fechar a pergunta, meus irmãos, que sim, a igreja pode encontrar graça sim nesses tempos. Claro que sim. Fortalecendo aqui, reafirmando o que o pastor Laudimiro disse. Claro, Deus vai cuidar do seu povo. Deus zela pelo seu povo, né? Deus zela pelos seus. A pergunta 3, então, o coronavírus distanciou ou aproximou mais as pessoas? Eu gostaria de ver você que está aí na live trazendo resposta para nós nessa noite. O que você acha? O coronavírus aproximou ou afastou aproximou mais? Para os irmãos terem uma ideia, eu estou aqui com alguns artigos. O secretário americano disse que as igrejas presbiterianas nos Estados Unidos estão pedindo às congregações que... o secretário de Estado dos Estados Unidos disse que as igrejas presbiterianas dos Estados Unidos estão pedindo às congregações que tomem decisões sobre o culto com base no que é melhor para a sua comunidade e as pessoas reunidas no culto. Veja essa notícia. Outra, a Igreja Unida do Canadá está chamando as suas comunidades de fé para responderem ao coronavírus com compaixão, prevenção e oração. Uma outra notícia diz o seguinte: o governo da Holanda, visando que todas as mais de 100 reuniões das igrejas presbiterianas na Holanda e protestantes sejam canceladas. E ela oferecerá uma meditação transmitida no domingo e também vai oferecer conselhos aos irmãos da igreja. Então, a igreja reformada na Holanda soltou uma notícia dizendo que vai cuidar dos seus a partir da live também e dentro das suas casas. A Igreja Reformada Cristã dos Estados Unidos também está oferecendo conselhos sobre o coronavírus à congregação, também online, cuidando dos seus online. E a Igreja Unida na Austrália está com várias histórias de pastores cuidando das ovelhas por meio de lives também, diante dessa questão do coronavírus. Então, essas notícias, qual que é a síntese dela? É que nós estamos vendo muita preocupação das pessoas de uns com as outras. Os pastores mais preocupados com as ovelhas e os irmãos ou as pessoas mais preocupadas com suas famílias. Então, a pergunta é: o coronavírus distanciou ou aproximou mais as pessoas? Vamos ver se nós temos alguma resposta aqui, antes de eu chamar o pastor Laudimiro para falar alguma coisa. Vamos ver aqui.
O Eduardo, ele diz assim, na minha opinião, distanciou. Na maioria dos casos. Fez que cada um só se importasse consigo mesmo. Mas ainda assim, teve algumas pessoas que agiram diferente e saíram, sim, em defesa de outras pessoas. Daniel diz assim, ele diz assim, para mim, o Daniel Tigrão diz assim, para mim, coronavírus aproxima as pessoas do seguinte ponto de vista. As pessoas estão sentindo muita falta umas das outras, principalmente na comunidade. Isso aí é verdade. Isso aí é verdade, Daniel, realmente, viu? E o senhor, pastor Laudemiro, o que o senhor acha? O senhor está sentindo que o coronavírus está aproximando mais as pessoas ou está afastando mais? No primeiro momento, a gente pensa que afastou. Esse pensamento que tem, né? No primeiro momento. Mas quando você vai passando o tempo, você vai sentindo falta. Nós somos um povo criado para a comunidade. Nós não fomos criados para ficar numa ilha. E nós estávamos vivendo numa espécie de ilha virtual, numa espécie de ilha de cada um buscando o que é seu. Um dos maiores problemas, o coronavírus está sendo muito bom porque está colocando por terra esse negócio da chamada autonomia. Quando todo mundo assim, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero desse jeito e daquilo outro, e Deus simplesmente está colocando por terra. A autonomia humana não caiu. Por exemplo, você pode ir para qualquer lugar? Não, o governo diz assim, cuidado, não vai. Por causa do quê? Cadê o inimigo? Se você tivesse uma pessoa que tivesse valente lá na rua, bravo, armado, você tinha até coragem de sair e enfrentar o cara armado. Mas é um vírus, você não vê, é algo tão pequeno e você fica assustado. Então, no primeiro momento, afastou um pouco, mas, por outro lado, aproximou o coração dos irmãos. O apóstolo Paulo, ele escreve para os Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17, ele diz assim, irmãos, orfanados da vossa presença, mas não de coração. O apóstolo Paulo diz assim, eu estou orfanado da presença de vocês, mas não de coração, não do coração. O apóstolo Paulo diz assim, que ainda amava aqueles irmãos, e diz mais no finalzinho do versículo, desejo muito ver-vos, para de fato desenvolver essa comunhão, desenvolver essa intimidade com os outros. No meio de toda essa situação aqui, ainda não vai a depuração. Vamos ver quem de fato sente saudade, quem é próximo ou não. Porque tem muitas pessoas que estão tão próximas da gente, mas era só de corpo, mas de coração não era. De mente não era. De intencionalidade não era. Agora não. Deus está mostrando quem de fato é próximo de nós de coração, quem de fato é próximo de nós de amar profundamente a nossa vida, sentir falta da gente. Sim. Ir para a igreja, muitas vezes, como um religioso, uma espécie de religiosidade, a gente vai para a igreja, Eu me lembro na época da igreja da maioria, que a gente ia para a igreja, o sacerdote mandava abraçar aí todo mundo. Eu abraçava o povo, eu não sabia nem quem estava abraçando nem nada. Saia na rua, mas abracei ainda pouco esse indivíduo aqui, não sei nem quem é essa pessoa, simplesmente a gente ignorava. E nas igrejas também acontece isso. Nas igrejas também evangélicas, nas igrejas protestantes, muitas vezes também acontece isso. Nós somos ali próximos, abraço o irmão, aquele negócio, vamos fazer um momento de comunhão. Mas é tudo só simplesmente um teatro. No coração, nós não sentimos falta um do outro. É verdade. Isso o coronavírus aproximou nesse sentido. Aproximou porque vai mostrar quem de fato nos ama, quem de fato se importa com a gente, quem de fato sente saudade da gente. Aí sim, aí vai mostrar que de fato o coronavírus não afastou, mas aproximou. Afastou, sabe por quê? A hipocrisia. Afastou a falsidade, afastou o aproximar por interesse, porque agora que interesse, né? A gente não foi para os outros, está interessado em alguma outra coisa, não era interessado na pessoa em si. E agora acabou, e agora tem que ficar distante. Verdade. Só os que amam mesmo é que vão estar próximos, desejar estar próximo com o outro. É verdade. Meus irmãos, a pergunta é a seguinte, o coronavírus distanciou ou aproximou mais as pessoas? Coloque a sua opinião aí, o Adenilson colocou assim, no momento, distanciou.
Espero que sirva para refletirmos o quanto é bom estarmos juntos na congregação. É importante também a palavra do reverendo Laudimiro. Você que entrou na live agora e não sabe quem é esse moço aí, é o pastor Laudimiro Barros. Ele é pastor na presbitério do Tocantins, ele está em Palmas. É um homem de Deus, trabalha com plantação, revitalização de igrejas, meus irmãos. Isso é uma bênção de Deus, esse homem. E humildemente aceitou participar da nossa live nessa noite. Então, vamos todos juntos aqui compartilhar da nossa live, fazendo o uso o máximo possível dela, aproveitando também do pastor Laudimiro nessa noite, porque esse homem é muito ocupado. E faz aí o seu comentário. O coronavírus distanciou ou aproximou mais as pessoas? Né, pastor? Olha aqui, a Souza, Souza Barros, ela diz assim, é o momento de estarmos juntos em família, em culto doméstico, em oração. É aquilo que o senhor falou, né, pastor? Essa situação foi bom para resgatar certos hábitos que a igreja estava perdendo, né? A igreja agora começa a se alinhar de novo aos princípios que ela sempre defendeu, né? Culto em casa, comunhão plena com os irmãos, né? Verdadeira comunhão, igual o senhor falou, verdadeira religiosidade, não religiosidade mecânica, né? Do hábito mecânico de ir à igreja e cumprimentar o irmão, mas esse isolamento tem feito os irmãos, como disse o Daniel, sentir falta uns dos outros, né? Desejar estar na igreja, né, pastor? É verdade, é verdade. A gente sente, eu falei isso para a igreja e disse, irmãos, eu estou morrendo de saudade de vocês. Eu disse, pastor, nós também estamos morrendo de saudade do senhor. Então, isso é muito bom. Eu disse, que bênção, que bênção. Então, quando eu coloco um vídeo para compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos, eles ficam, ô pastor, que bênção, foi bom demais para nós, mas a vontade era de estar junto. Nós somos um povo, o povo latino-americano é um povo de toque. É verdade. De proximidade, a gente é pele a pele. Então, eu cheguei num culto, bem no comecinho, não pode pegar na mão, e eu disse assim, irmãos, eu vou dizer para vocês, é muito difícil para mim eu não ter que apertar a mão de vocês. Oh, meu Deus. É muito difícil. E aí teve um irmão, diz assim, um irmão já com 60 anos, não, pastor, pode pegar na minha mão. Eu morreu, vamos para agora. Eu não vou ficar sem pegar na mão do senhor, não. E ele veio mandou um alô para mim aqui. Pastor, estamos sentindo falta, estamos aqui, está bem aqui, estamos com culto doméstico, nós estamos sentindo muita falta dos irmãos. Meus irmãos, pastor Laudimiro e meus irmãos da live, agora nós temos a última pergunta da nossa sala de bate-papo dessa noite. Beleza. A nossa última pergunta é o seguinte: qual a mensagem de conforto que pode ser tirada para nós nesses tempos de aflição? Aí eu tenho um texto aqui de Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 21. A pergunta é: qual a mensagem de conforto que pode ser tirada para nós nesses tempos de aflição? Romanos 1, do 18 ao 21, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Aqui, meus irmãos, o texto está falando o seguinte: Deus, em qualquer situação, ele se deixa ser reconhecido. Esse momento de coronavírus é a oportunidade para a pessoa se voltar para Deus. É Deus se revelando. Mas muitos nesse momento, mesmo debaixo desse problema, não quer saber de Deus. Então, o que nós podemos tirar de ensino diante disso?
Eu entendo que mesmo diante das piores circunstâncias, Deus nunca vai deixar de abrir os braços para o aflito e para o necessitado. Que em meio às circunstâncias difíceis, Deus está dizendo: você está cansado, você está aflito, está precisando de socorro, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu gostaria de saber pelos irmãos que estão na live, qual a mensagem de conforto que pode ser tirada por nós no meio desse tempo de aflição? O que nós podemos aprender? O que o senhor acha, reverendo Laudimiro? Duas palavras. Em relação à igreja, ao povo de Deus, eu quero também usar o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Todas as coisas, se eu não me engano, é o versículo 31. É o versículo 28. 28. Romanos 8, 28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Sim. Todas as coisas significa até pandemia. Até pandemia, toda essa situação coopera para o nosso bem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uhum. Então, o que nós aprendemos é o seguinte: para nós como igreja, nós temos que fazer não a pergunta por que Deus está permitindo que isso aconteça. Por que nós temos que passar por isso? Assim, é para quê? Deus tem um objetivo. Agora, se eu passo por essa situação e não estou encontrando o objetivo que está acontecendo na minha vida, o que Deus quer fazer na minha vida, então eu estou... É preocupante. Porque você tem que saber descobrir, senão você entra em parafuso. Então é preciso saber: Deus, ajuda-me a entender a tua vontade. Eu sei que isso tem algo muito especial, abençoador para a minha vida, que ajuda-me a ter os olhos da fé, manter os olhos da fé, olhar no Senhor, confiar no Senhor, sabendo que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. Mesmo que o mundo pense que é o pior, que até a morte para os seus santos, como diz o próprio texto de Romanos, que somos mais que vencedores, porque nada nos separa do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, isso é bênção. Então, o texto de Romanos 8, de 28 até o versículo 39, se não me engano, versículo 39, fala sobre esse aspecto. E nada nos separa, nem tribulação, nem dor. E nós somos mais, mesmo que somos como ovelha levada para o matadouro, nós somos mais que vencedores. Até agora, que parece que é algo tão terrível, que é terrível, serve como bênção para a nossa vida. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender como servo do Senhor. Agora, para o que é não servo de Deus, aquele que ainda não é crente, é arrependei-vos. Arrependei-vos. Observe, porque isso Deus está mostrando claramente, e a coisa não vai ficar boa. Vai piorar cada vez mais. Essa é uma pandemia, depois vai haver outra pandemia, depois vai haver outros problemas. Além de tantos problemas que nós já temos na nossa própria nação, no mundo todo, e tantas enfermidades, virão outras piores. Como o próprio, você citou o exemplo aí do próprio Tim Keller. Outras piores virão. Então, o que deve acontecer? Aquele que não tem esperança, arrependa-se dos seus pecados. Se quebrante diante de Deus, peça perdão ao Senhor, reconcilie-se com aqueles que são desviados, que estão com a fé enfraquecida. Se quebrante diante do Senhor: Senhor, eu preciso restaurar a minha vida diante da sua presença. Então, diante de toda essa situação, são duas coisas que a gente precisa, são ações que a igreja precisa ter e que a pessoa não crente também precisa ter. São os benefícios de toda essa situação que estamos passando. Amém. O Eduardo, meus irmãos, os irmãos que estão na live estão participando, pastor Laudimiro. O Eduardo diz o seguinte: nunca devemos nos esquecer o quão miserável somos. Devemos valorizar o que Deus nos dá. Nunca desmerecer um simples. Poder estar em comunhão, devemos ter fé que a igreja venceu e que nós vencemos. Olha que glória, né? E o Emerson, o presbítero Emerson, diz assim: sabemos que temos um Deus poderoso e maravilhoso, que zela pelos seus. E esse zelo, podemos dizer graça, se manifesta a cada dia em nossas vidas, seja no amanhecer do dia, seja em uma pandemia. Nossa, que palavra bonita, viu? E o Adenilson diz assim: uma pandemia. Para mostrar nos séculos dos séculos... Deixa eu voltar aqui. Para mostrar nos séculos dos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2:7. E aqui, meus irmãos, para finalizar, alguns textos que nos dizem o seguinte:
Desculpa, meus irmãos, nós tivemos uma queda aqui do nossa internet aqui. Mas para finalizar, Efésios 2, 17 e 18 diz assim: Ele veio e pregou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam por perto, pois através dele nós dois temos acesso em um espírito ao Pai. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu te darei descanso. Leve meu jugo sobre você e aprenda comigo, pois eu sou gentil e humilde de coração. E Gálatas 5, 22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. Então, o que nós podemos aprender com essa situação desse coronavírus, com esse momento que nós estamos vivendo? Que Deus dá a oportunidade. Ele abre a oportunidade para aqueles que estão distantes, não conhecem o Senhor, para que volte para o Senhor, para que venha para o Senhor, para que conheça o Senhor. O Senhor está, nesse momento, usando sua graça, sua misericórdia. Então, é isso que nós temos que aprender, né? Qual o ensino que nós podemos tirar de conforto diante desse tempo de aflição? Que o Senhor nunca deixa que o seu evangelho deixe de ser pregado. O evangelho sempre vai estar aí, sendo pregado. E Deus vai estar sempre abrindo as suas mãos, derramando sua graça e atraindo os eleitos para o seu redil e mostrando para o mundo que quem manda, quem governa, quem diz a última palavra é Ele. Pastor Laudemir, tivemos uma queda aqui, mas voltamos. E para finalizar, quais serão as suas últimas palavras diante dessa última pergunta? Qual será a mensagem de conforto que podemos tirar diante desse tempo de aflição? Bom, para concluir, sempre eu falo para a igreja, que a gente deve manter sempre isso na nossa vida. Deus está no controle de tudo. Nada está descontrolado. Aparentemente, o governo aí está em contradição com o governo municipal, estadual, federal. Há uma confusão, gera uma insegurança na vida até de nós como cidadão, mas como crente não. Como crente não. Como servo de Deus, nós temos... A coisa está tão controlada que você nem imagina, que o mundo nem imagina. Então, Deus está no controle de tudo. Isso vai passar. Isso vai passar um momento, e nós sabemos disso, que o Senhor está no controle de tudo e que a gente, como povo de Deus, tem que permanecer fiel, mesmo que, como o texto lá de Abacuque, que ele estava abalado no início do capítulo 1, abalado, no final do capítulo 3 é um dos maiores exemplos de fé. Senhor, comecei abalado, eu estou terminando ainda que a figueira não floresça, que acaba com tudo, mesmo assim, confiarei no Senhor. No Senhor. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Essa é a minha palavra para que a igreja possa se confortar nisso. Não pense que está tudo desandando, não. Deus está no controle de tudo. Nós é que não sabemos. Nós não sabemos como é que vai ser o final disso aí tudo. Mas Deus sabe, porque Apocalipse já está escrito. Já está escrito o começo da história e o fim da história. E Deus já nos revela, Apocalipse é a revelação de como chegará no final. Então ficamos tranquilos, descansemos no Senhor, que Deus vai nos sustentar, vai nos manter conforme a sua vontade. Amém. Ó, pastor, eu quero agradecer ao senhor pela sua disponibilidade. Sei que eu creio que o Senhor organizou, né, ajeitou que nós estivéssemos aqui nessa noite, viu? Amém. Então, eu quero agradecer ao Senhor pelas palavras. O presbítero Adenilson, que é lá da nossa igreja, está dizendo assim, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e a toda a sua família, ok? Amém. Deus abençoe. Nós temos aqui uma irmã de Petrolina, pastor Suelen da Silva, que está aqui conosco também, a pessoa de Petrolina, da primeira IPB de Petrolina. Gente, não sabe que nós vamos chegar em Petrolina, não, pastor? Nós estamos lá em Petrolina. Nós estamos lá em Petrolina. Boa noite, Suelen. Seja bem-vinda.
E agradecer aos irmãos da live, todos os irmãos que participaram, que mandaram suas respostas, o presbítero Emerson, né, a Fabiana, o Ademilson, a Keila, né, a cada um dos irmãos, muito obrigado. E até a próxima live, sala de bate-papo, que Deus quiser, nós vamos ter em breve. Fica aí apenas as redes sociais, nós vamos ter outra sala de bate-papo, em nome de Jesus. A todos uma boa noite, pastor Aldemiro, uma boa noite, Deus abençoe, e amém. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe sua família e você também, a igreja. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite.